E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Bookcast. Hoje a gente vai mergulhar num livro que tem dado o que falar: Tratamento do Câncer, Medicamentos Reaproveitados e Estratégias Metabólicas, do Dr. Pomberto. Nossa, esse livro é um daqueles que te faz repensar tudo que você achava que sabia sobre o câncer, né? É verdade. E a gente vai destrinchar tudinho aqui nesse deep dive. Afinal, quem nunca se perguntou se não existem alternativas mais eficazes e menos tóxicas para lidar com essa doença que tanto assusta, né? Pois é, e o Dr. Merrick chega com a proposta de usar medicamentos que já existem, aqueles que a gente já usa para outras doenças, e estratégias metabólicas, que nada mais são do que mudanças no estilo de vida para combater o câncer. Mas, ó, antes da gente começar, aqui aviso importante. As informações que a gente vai discutir aqui são para fins educativos, beleza? Não vão sair se automedicando por aí. Em qualquer decisão sobre tratamento, conversem com o médico, tá? Exatamente. A ideia aqui é trazer informação, conhecimento, para vocês entenderem melhor as diferentes abordagens e discutirem as opções com seus médicos. Isso aí. Esse deep dive é especialmente útil para pacientes, claro, mas também para médicos de atenção primária, profissionais de saúde que trabalham com oncologia integrativa e qualquer pessoa interessada em prevenir o câncer. É importante a gente começar entendendo a motivação do Dr. Marek para escrever esse livro, né? Verdade. Ele conta que um amigo próximo foi diagnosticado com um tipo de tumor cerebral super agressivo, o glioblastoma. E a partir dessa experiência, ele começou a se questionar se não haveria outras formas de ajudar esse amigo, além dos tratamentos convencionais. E aí, ele mergulhou de cabeça nas pesquisas e descobriu um mundo de possibilidades com medicamentos já existentes e estratégias metabólicas. E o mais interessante é que o Dr. Marek se baseia em estudos científicos publicados em bancos de dados confiáveis, como o PubMed. Ou seja, não é achismo, é ciência de verdade. E o Dr. Justus Hope, que escreveu o prefácio do livro, levanta uma questão polêmica. Será que a cura do câncer, ou pelo menos uma forma mais eficaz de prevenção, seria uma ameaça para a indústria farmacêutica? Essa é uma questão para a gente refletir, né? Mas o importante é que a gente tenha acesso à informação de qualidade e possa tomar decisões conscientes sobre a nossa saúde. Com certeza. E ao longo desse deep dive, vamos explorar várias áreas importantes, como mudanças no estilo de vida, incluindo dietas, exercícios e controle do estresse. Também vamos falar sobre medicamentos específicos, suplementos e, claro, entender melhor como funciona o metabolismo das células cancerosas. A ideia é mostrar que existem alternativas e que a gente pode ter um papel ativo no cuidado com a nossa saúde. Bora lá desmistificar o câncer. Para começar, acho que é importante a gente entender como a visão tradicional do câncer, aquela baseada em mutações genéticas, tem sido desafiada por novas descobertas. Por muito tempo a gente acreditou que o câncer era basicamente uma doença genética causada por mutações no nosso DNA, certo? Sim, era o que a gente aprendia nos livros e o que os médicos explicavam. Mas aí vieram projetos gigantescos de pesquisa, como o do Cancer Genome Atlas, o TCGA, que mapearam o genoma de milhares de tumores. E o que eles descobriram? Descobriram que sim, existem muitas mutações associadas ao câncer, mas a coisa é muito mais complexa do que a gente imaginava. Tipo, como assim? Eles não conseguiram encontrar uma mutação específica que estivesse presente em todos os tumores de um mesmo tipo, sabe? Nossa, então não é tão simples como achou mutação, achou a cura. Exatamente. Tirando algumas exceções bem conhecidas, como a leucemia mieloide crônica, que tem o cromossomo Filadélfia, a coisa é muito mais variada. E para piorar, eles descobriram que mesmo dentro de um único tumor, as células podem ter mutações diferentes entre si, o que eles chamam de heterogeneidade tumoral. É como se fosse um quebra-cabeça com peças de vários lugares diferentes, sabe? Fica difícil achar um padrão único, um culpado principal. Caramba. Então, se não é só a genética, o que mais está rolando ali para causar o câncer? Aí que entra a parte do metabolismo, que é como a célula cancerosa se alimenta, respira, produz energia. Ah, entendi. É como se a gente estivesse investigando o estilo de vida da célula cancerosa, né? Isso mesmo. E um dos fenômenos mais estudados nesse sentido é o chamado efeito Warburg. Que nome chique! E o que é esse efeito Warburg? Me explica como se eu fosse um paciente leigo. Imagina que a célula normal é como a gente que prefere usar oxigênio para gerar energia, um processo mais eficiente lá nas mitocôndrias, sabe? Entendo. Já a célula cancerosa é como se fosse um atleta que só faz corrida de curta distância. Ela prefere usar a glicose, o açúcar, como combustível, mesmo quando tem oxigênio disponível. Nossa, que desperdício de energia. Mas por que elas fazem isso? É um mistério que os cientistas ainda estão tentando desvendar completamente. Mas o que a gente sabe é que essa preferência da célula cancerosa pela glicose
a torna mais dependente de açúcar e mais vulnerável a tratamentos que mirem nessa via metabólica. Faz sentido. Se a gente cortar o açúcar, ela fica sem energia, né? Exatamente. E o problema é que, quando a gente tem muito açúcar no sangue, ou seja, hiperglicemia, a gente está basicamente alimentando as células cancerosas. E a hiperglicemia tá ligada a vários problemas de saúde, né? Sim, obesidade, sedentarismo, diabetes tipo 2, tudo isso contribui para aumentar os níveis de açúcar no sangue e, consequentemente, favorecer o crescimento do câncer. Então, controlar o açúcar no sangue é fundamental tanto para prevenir quanto para tratar o câncer. Com certeza. E o Dr. Meric dá várias dicas de como fazer isso através da dieta e de mudanças no estilo de vida. Falando em dieta, o que o Dr. Meric recomenda para quem quer combater o câncer pela raiz? Através da alimentação? Ele é bem direto ao ponto, como a comida de verdade. Prioritize alimentos integrais, não processados, orgânicos, se possível. Nada de industrializados, né? Tipo fast food, refrigerante, essas coisas. Exatamente. Ele sugere uma dieta parecida com a Bunching, sabe? Com bastante proteína, gordura saudável e pouquíssimo carboidrato refinado. Ah, entendi. Uma dieta mais low carb, focada em alimentos nutritivos. Isso aí. E ele defende fortemente a dieta cetogênica, que é super restritiva em carboidratos e rica em gorduras boas. Mas por que a cetogênica? O que ela tem de especial? A ideia é forçar o corpo a usar a gordura como principal fonte de energia, ao invés de glicose, sabe? E como isso impacta o câncer? As células cancerosas, como a gente já falou, são viciadas em glicose. Então, quando a gente muda o combustível do corpo para a gordura, elas meio que ficam sem saber o que fazer. É como se a gente tirasse o doce da criança, né? Exatamente. E essa mudança metabólica pode ajudar a frear o crescimento do tumor e até a combater a caquexia, que é aquela perda de peso e massa muscular que muitos pacientes com câncer sofrem. Nossa, que interessante. E além da dieta cetogênica, que outros alimentos ele recomenda? Ele é fã de peixes de água fria, como salmão e sardinha, ricos em ômega 3. O ômega 3 é bom pra tudo, né? É verdade. Também recomenda frango, carne de animais criados a pasto, vegetais, especialmente os não amiláceos, como brócolis e couve-flor. E frutas? Pode. Frutas vermelhas em moderação, principalmente para quem não tem resistência à insulina. Entendi. E café? Café está liberado sem açúcar claro. Ufa. E para adoçar, o que ele sugere? Stevia, eritritol, com moderação. Açúcar e adoçantes artificiais estão na lista negra. E quais alimentos a gente deve evitar a todo custo? Carnes processadas, tipo salsicha, linguiça, bacon, esses embutidos. Ah, esses são vilões mesmo, né? Sim. Peixes de cativeiro, que podem ter uma proporção ruim de ômega 3 para ômega 6, também não são recomendados. E carboidratos refinados. Fuja dele. Pão branco, arroz branco, massas, açúcar, refrigerante, tudo que for industrializado e cheio de aditivos. É, a gente já sabe, mas é sempre bom reforçar. E cuidado com o excesso de alimentos ricos em amido, como batata e mandioca, principalmente para quem está seguindo a dieta cetogênica. O Dr. Meric também fala sobre a importância da microbiota intestinal, né? Que é basicamente o conjunto de bactérias que vivem no nosso intestino. Sim, a microbiota tem um papel fundamental na nossa saúde como um todo. Isso inclui a prevenção e o tratamento do câncer. E como que a microbiota influencia o câncer? Uma microbiota saudável e diversificada ajuda a fortalecer o sistema imunológico, que é a nossa defesa natural contra o câncer. Então, se a gente cuida da nossa microbiota, a gente está cuidando da nossa imunidade. Exatamente. E uma microbiota desequilibrada, que a gente chama de disbiose, pode aumentar o risco de desenvolver câncer e reduzir a eficácia dos tratamentos. E o que causa desbiose? Vários fatores, mas o uso excessivo de antibióticos é um dos principais vilões. Nossa, antibiótico é uma faca de 2 gumes, né? É verdade? Ele mata as bactérias ruins, mas também as boas, o que pode acabar prejudicando o nosso intestino. O Dr. Meric também menciona o jejum intermitente, né? Sim, ele acredita que o jejum intermitente pode ser uma estratégia interessante tanto para a prevenção quanto para o tratamento do câncer. Mas como o jejum impacta o câncer? Durante o jejum, o corpo entra num processo de limpeza celular chamado autofagia, que ajuda a eliminar as células danificadas e renovar os tecidos. Interessante. É como se a gente fizesse uma faxina no corpo, né? Exatamente. E essa faxina pode ajudar a eliminar células cancerosas e fortalecer o sistema imunológico. Mas, e a insulina? A gente sabe que a insulina é importante para o corpo, mas ela também pode favorecer o crescimento do câncer, né? Essa é uma questão complexa. Alguns estudos em laboratório sugerem que a insulina pode potencializar o efeito da quimioterapia. Mas outros estudos mostram que um período mais longo de jejum noturno pode ser benéfico para quem tem câncer de mama. Então, ainda não tem um consenso sobre o papel da insulina no câncer. Essa é uma área que precisa de mais pesquisas para a gente entender melhor. E além da dieta, o que mais a gente pode fazer para prevenir o câncer através do estilo de vida? O Dr. Meric é um grande defensor dos exercícios físicos
tanto aeróbicos quanto de resistência. Caminhada, corrida, musculação, essas coisas. Isso aí. Ele acredita que os exercícios ajudam a regular o açúcar no sangue, a melhorar a sensibilidade à insulina, a reduzir a inflamação e a fortalecer o sistema imunológico. Ou seja, exercício é bom para tudo. É verdade. E não se viver atleta, o importante é se movimentar com regularidade, sabe? E dormir bem, será que influencia o risco de câncer? Dormir bem é fundamental para a saúde como um todo, e estudos mostram que a privação de sono, ou seja, dormir pouco de forma crônica, pode aumentar o risco de desenvolver vários tipos de câncer. Assim, então dormir é mais importante do que eu imaginava. E tem mais. Uma única noite mal dormida já causa uma redução drástica nas células NK, que são células do sistema imunológico que ajudam a combater o câncer. Caramba, uma noite mal dormida já causa esse estrago todo. O nosso corpo precisa de descanso para funcionar direito. Isso inclui o sistema imunológico. E o estresse? A gente sabe que o estresse faz mal para tudo, mas ele também pode influenciar o câncer. Infelizmente, sim. O estresse crônico libera hormônios que podem enfraquecer o sistema imunológico e favorecer o crescimento do tumor. E o que a gente pode fazer para controlar o estresse? O Dr. Marek recomenda práticas como meditação, yoga, mindfulness, tudo que ajude a relaxar e acalmar a mente. Cuidar da saúde mental é tão importante quanto cuidar da saúde física, né? Com certeza. O Dr. Merrick também aborda a questão da exposição ao sol, né? Muita gente tem medo de tomar sol por causa do câncer de pele. Existe essa crença de que sol é sinônimo de melanoma, mas o Dr. Merrick questiona essa visão simplista. Sério? Então a gente pode tomar sol sem medo. Não é bem assim. O que ele argumenta é que a relação entre sol e melanoma é mais complexa do que a gente imagina. Me explica melhor, por favor. Ele cita estudos mostrando que trabalhadores ao ar livre, que se expõem ao sol diariamente, têm menor incidência de melanoma do que quem trabalha em ambientes fechados. Nossa, que contraditório! Mas com isso é possível. Uma teoria é que a exposição solar regular, sem exageros e sem queimaduras, pode ser benéfica, porque estimula a produção de vitamina D, que tem um papel protetor contra o câncer. Então a gente não precisa viver trancado dentro de casa. O ideal é ter uma exposição solar moderada e consciente, sem exageros e sempre se protegendo nos horários de pico. E os outros tipos de câncer de pele? O carcinoma bastocelular e o espinocelular parecem estar mais relacionados com queimaduras solares do que com exposição solar crônica. Então o problema não é o sol em si, mas a forma como a gente se expõe a ele. Exatamente. É preciso ter bom senso e moderação em tudo. Agora vamos falar da parte mais inovadora do livro. Os medicamentos reaproveitados e os suplementos que podem ajudar no tratamento do câncer. Essa é a parte que eu mais gosto. O Dr. Merrick lista várias substâncias que já são usadas para outras doenças e que têm mostrado resultados promissores contra o câncer. Que legal. E como ele classifica essas substâncias? Ele divide em duas categorias. Aham. As de forte recomendação, com evidências mais robustas, e as de recomendação mais fraca, com evidências ainda preliminares. Entendi. Vamos começar pelos de forte recomendação. Vai lá. A primeira da lista é a metformina, um medicamento clássico para diabetes tipo 2. Metformina. Mas eu achei que a gente estava falando de câncer. Pois é, a metformina é um exemplo perfeito de medicamento reaproveitado. E como ela age contra o câncer? Ela tem vários mecanismos de ação, tipo atacar as células cancerosas, que são as mais difíceis de matar. Tipo, ela vai direto na raiz do problema. Isso mesmo. E ela também interfere no metabolismo da célula cancerosa, diminui a produção de fatores de crescimento e tem efeitos anti-inflamatórios. Nossa, um combo completo. Tem estudos mostrando que ela pode até prevenir alguns tipos de câncer. Que incrível. E qual é a próxima da lista? A curcumina, um composto presente no açafrão, aquele tempero amarelo que a gente usa na comida. Curcumina. Mas isso não é só um tempero. Pois é, mas a curcumina tem propriedades anti-inflamatórias e anticancerígenas poderosas, comprovadas em estudos. Sério? E como ela age contra o câncer? Ela interfere no ciclo celular, induz a apoptose, que é a morte da célula cancerosa, e inibe a formação de vasos sanguíneos que alimentam o tumor. Nossa, quanta coisa. Mas o problema é que a curcumina não é muito bem absorvida pelo organismo. Então a gente tem que comer quilos de açafrão para ter algum benefício. Não precisa exagerar. A ciência está desenvolvendo formulações mais modernas, como as lipossomas e as nanopartículas, que facilitam a absorção da curcumina. Ah, que bom. E o próximo da lista? O mebendazol, um medicamento usado para tratar vermes intestinais. Mebendazol? Que história é essa? Pois é, mais um exemplo de reaproveitamento.
Estudos mostraram que o mebendazol pode ser eficaz contra vários tipos de câncer, incluindo o glioblastoma, que é aquele tumor cerebral agressivo. Mas como um remédio para verme pode combater o câncer. Ele interfere na divisão celular da célula cancerosa e ainda por cima ataca as células tronco cancerosas. Que interessante. E depois do mebendazol? As catequinas do chá verde, os famosos polifenóis. Ah, chá verde é sempre bom, né? É verdade. E as catequinas do chá verde têm propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e anticancerígenas comprovadas. E como elas agem contra o câncer? Elas induzem a apoptose, inibem a proliferação celular, a formação de vasos sanguíneos, modulam o sistema imunológico. Nossa, arsenal completo. E elas ainda podem potencializar o efeito da quimioterapia e da radioterapia. Que maravilha. Mas tem algum cuidado que a gente precisa ter? Sim, pessoas com problemas no fígado precisam ter cautela com o consumo excessivo de chá verde. Entendi. E o próximo da lista? Os ácidos graxos ômega 3, presentes em peixes de água fria e em suplementos de óleo de peixe. Ômega 3 é bom para tudo mesmo, né? É verdade. E no caso do câncer, ele ajuda a reduzir a inflamação, modular o sistema imunológico e até potencializar o efeito da quimioterapia em alguns casos. Fantástico. E qual dose recomendada? Depende da pessoa e da situação, mas geralmente se recomenda de 2 a 4 gramas por dia. E o próximo da lista? A vitamina D3, aquela que a gente produz quando toma sol. Vitamina D. Mas ela não é importante só para ossos. Ela é importante para várias funções do corpo, incluindo o sistema imunológico. Ah, entendi. E estudos mostram que a deficiência de vitamina D aumenta o risco de vários tipos de câncer. Nossa, então a gente precisa garantir que os níveis de vitamina D estejam adequados. Exatamente. E a suplementação pode ser necessária, principalmente para quem não se expõe ao sol com frequência. E depois da vitamina D, quem vem na lista? A melatonina, o hormônio do sono. Melatonina. Mas ela não serve só para regular o sono. Ela tem vários outros efeitos no corpo, incluindo efeitos anticancerígenos. Sério. E como ela age contra câncer? Atua antioxidante, anti-inflamatório, inibe a formação de vasos sanguíneos, interfere no metabolismo da célula cancerosa, modula o sistema imunológico Uau, quanta coisa. e ela ainda pode proteger o corpo dos efeitos colaterais da quimioterapia e da radioterapia. Que maravilha. E o último da lista de forte recomendação? As estatinas, medicamentos usados para controlar o colesterol. De tetinas. Mas eu achei que a gente estava falando de câncer. Pois é, as estatinas são outro exemplo de reaproveitamento. Estudos mostram que elas podem ter efeitos anticancerígenos, inibindo a proliferação celular e a angiogênese. Incrível como medicamentos tão comuns podem ter esse potencial. É verdade. Mas é importante lembrar que o uso de qualquer medicamento, mesmo os de venda livre, deve ser sempre acompanhado por um médico. Com certeza. Agora vamos falar das substâncias com recomendação mais fraca? Vamos lá. A primeira da lista é o ácido valproico, um medicamento usado para epilepsia e transtorno bipolar. Ácido valproico. E o que ele tem a ver com câncer? Ele atua como um modulador epigenético, ou seja, ele interfere na forma como os genes se expressam. Interessante. E como isso impacta o câncer? Ele pode ajudar a regular a expressão de genes que estão envolvidos no crescimento do tumor, Mas por que a recomendação é mais fraca? porque ele tem alguns efeitos colaterais importantes, como toxicidade no fígado e no sistema nervoso. Entendi. E o próximo da lista? A naltrexona em baixa dose, conhecida como LDN. Naltrexona. Hum. Mas ela não é usada para tratar a dependência química. Sim, mas em doses mais altas. Em baixas doses, ela parece ter efeitos anti-inflamatórios e imunomoduladores que podem ser benéficos no câncer. E por que a recomendação é mais fraca? Porque ainda faltam estudos mais robustos para comprovar a sua eficácia. E depois da LDN? A doxiciclina, um antibiótico da classe das tetraciclinas. Da antibiótico. Mas eu achei que a gente estava falando de câncer. Pois é, a doxiciclina é mais um exemplo de reaproveitamento. Estudos sugerem que ela pode inibir a formação de novas mitocôndrias, que são importantes para a energia da célula cancerosa. Que interessante. Mas por que a recomendação é mais fraca? Porque as evidências ainda são preliminares e faltam estudos clínicos em humanos. E depois da doxiciclina? A aspirina e o diclofenaco, que são anti-inflamatórios. Anti-inflamatórios. Mas eles não servem só para dor e febre. Eles têm propriedades anti-inflamatórias que podem ser úteis no contexto do câncer, mas o uso prolongado pode ter efeitos colaterais. Entendi. E depois dos anti-inflamatórios? A berberina, um composto encontrado em algumas plantas medicinais. Berberina. Nunca ouvi falar. Ela tem ações parecidas com a metformina, ajudando a controlar o açúcar no sangue e tendo efeitos anticancerígenos. E por que a recomendação é mais fraca? Porque ainda faltam estudos mais robustos para comprovar a sua eficácia. E depois da berberina? A Nigella sativa, conhecida como cominho preto,
um tempero usado em várias culturas. Cominho preto, mas isso não é só um tempero. Pois é, mas ele tem compostos bioativos que podem ajudar a combater o câncer, inibindo o crescimento celular e modulando o sistema imunológico. Que interessante. E depois do cominho preto? Os cogumelos medicinais, como o reishi, o shiitake e o maitake. Cogumelos, mas eles não servem só para comer. Eles têm compostos bioativos que podem fortalecer o sistema imunológico e combater o câncer. Nossa, quanta coisa a gente aprende com esse livro. E para fechar a lista, o dipiridamol, um medicamento usado para prevenir coágulos no sangue. Dipiridamol. E o que ele tem a ver com câncer? Estudos sugerem que ele pode ter efeitos anticancerígenos, mas ainda faltam mais pesquisas. E por último, mas não menos importante, a vitamina C intravenosa em altas doses. Vitamina C. Mas ela não é só um antioxidante? Sim, mas em altas doses, administrada por via intravenosa, ela pode ter efeitos anticancerígenos. Interessante. E por que essa via de administração? Porque a vitamina C oral não atinge concentrações altas o suficiente no sangue para ter esse efeito. Ah, entendi. Mas é importante lembrar que a vitamina C intravenosa em altas doses deve ser administrada por um profissional de saúde qualificado. Com certeza. E além dos medicamentos reaproveitados e dos suplementos, o Dr. Merrick fala de outras terapias adjuvantes, né? Sim, ele menciona hipertermia, que é o uso de calor para destruir as células cancerosas. Nossa, que interessante. E a terapia fotodinâmica, que usa luz para ativar um agente fotossensibilizador que mata as células cancerosas. E a quimioterapia metronômica, que usa doses mais baixas de quimioterápicos de forma contínua para inibir a formação de vasos sanguíneos que alimentam o tumor. E ele também fala sobre uma possível intervenção pré-cirúrgica com medicamentos reaproveitados, né? Sim, ele sugere usar uma combinação de 3 medicamentos antes da cirurgia para diminuir o risco de metástase. Que ideia incrível. Mas ele não revela quais são os medicamentos. Infelizmente não. Uma pena. Mas é importante a gente ter em mente que todas essas abordagens devem ser discutidas com o médico, né? Com certeza. O Dr. Mari defende que a medicina integrativa, que combina o melhor da medicina convencional com o melhor das terapias complementares, é o caminho ideal para tratar o câncer. E ele faz um apelo para que mais pesquisas sejam feitas nessa área, né? Sim, ele acredita que a gente precisa de mais estudos para validar essas abordagens e oferecer aos pacientes as melhores opções de tratamento. E para finalizar, o Dr. Merrick nos deixa uma pergunta para refletir, né? Sim, ele pergunta o que a gente pode fazer como pacientes e cidadãos para defender uma abordagem mais integrativa e humanizada no tratamento do câncer. É uma pergunta que nos convida a repensar o sistema de saúde e a nossa participação nele. Com certeza. Ele precisa se informar, questionar, buscar alternativas e lutar pelos nossos direitos. E é isso que a gente busca fazer aqui no Bookcast, trazer informação de qualidade para empoderar vocês na busca por uma vida mais saudável. Esperamos que esse Deep Dive tenha sido útil e inspirador para vocês. E continue acompanhando o Bookcast para mais discussões sobre saúde, bem-estar e tudo que envolve uma vida mais plena. Até a próxima! Tchau!